E aí gente, aqui é o Yozin e hoje vai ser um vídeo sobre Yu-Gi-Oh! Mas não necessariamente um vídeo sobre uma temporada específica do anime, ou sobre um jogo, ou sobre alguma coisa nova que saiu nos cards, mas sim sobre Yu-Gi-Oh! No geral, sobre como que eu conheci e como que Yu-Gi-Oh! Fez parte da minha infância e meio que se tornou algo da minha vida, mas não necessariamente o topo da lista. Tipo, eu não consumo Yu-Gi-Oh! O tempo inteiro, eu não fico acompanhando o anime, eu não jogo campeonato, eu apenas gosto porque eu gostei quando era criança, então eu conheço, reconheço, tá ligado, as cartas do jogo, as regras e tudo mais, mas é só isso. É tipo aquele seu primo da sua família, que você sempre encontra ele no Natal, em aniversário, em momentos específicos. Você não precisa necessariamente ir todos os dias na casa dele, ou conversar com ele todos os dias. Mas quando vocês se encontram, você, pô, da hora esse cara, eu gosto desse cara. E o Yu-Gi-Oh! Pra mim é tipo isso, é como se fosse um primo que sempre vai estar presente na minha vida, mas não com tanta intensidade quanto outras coisas. Então o vídeo de hoje vai ser apenas um especialzinho sobre Yu-Gi-Oh! E principalmente sobre os jogos, né? Os jogos de Yu-Gi-Oh! Eu conheci Yu-Gi-Oh! E eu comecei a gostar de Yu-Gi-Oh! Quando eu cheguei no Japão, quando eu entrei em uma escola e que eu não conhecia absolutamente ninguém naquela escola e nem naquele país, porque todos os meus amigos desse momento estavam no Brasil, tanto os meus amigos da minha escola, do maternal ou do jardim de infância, sei lá, como meus primos, tá ligado? Todo mundo que eu conhecia na minha infância, de quando eu tinha 6, 7 anos, estava em outro país, então eu estava entrando numa nova escola onde eu não conheceria ninguém e teria que começar amizades do zero. Eu teria que me enturmar com uma galerinha que já tinha amizade, com uma galerinha que já estava enturmado, então é bem difícil, foi bem difícil pra mim começar a fazer amigos nessa escola. E o que meio que fez eu me aproximar de alguns deles, ligado? O que fez eu me aproximar de dos meus primeiros amigos no Japão foi Yu-Gi-Oh! Por causa que eu ia pra escola de van, né, com os meus amigos. Era um trajeto bem longo, era bem longe a escola era em outra cidade. E além de ir pra outra cidade, a van tinha que parar em vários lugares para pegar várias crianças e para ir pra escola. Então eu passava a maior parte do meu dia na van com eles. Então eles meio que gostavam bastante de Yu-Gi-Oh! Eles jogavam Yu-Gi-Oh! Tanto com as cartas físicas como com uma brincadeira que eles inventavam, que era o Yu-Gi-Oh! Imaginário. Que é exatamente isso que o nome. Eles tipo fingiam que estavam sacando carta e falava, beleza, agora eu vou invocar um monstro virado para baixo e duas cartas mágicas viradas também, e agora eu passo a minha vez, agora é a sua vez. Tipo, eles ficavam fingindo, literalmente assim. Não tinha deck, fazia, só fingia, fazia os movimentos do anime, soltava as fases, e ficavam brincando de Yu-Gi-Oh! Imaginário. Mas era um Yu-Gi-Oh! Imaginário com regras. Ligado? Não era só, agora eu vou sacar aqui o Exódia, ganhei o jogo, vou sacar aqui, agora invoco o meu deus egípcio, agora eu coloco duas cartas virar pra baixo, poste da ganância, vou sacando tudo e vou ganhar. Não era assim, tá ligado? O bagulho tinha regras, o bagulho tinha juiz, tá ligado? Porque a pessoa não poderia... Uma das regras que eu lembro é que não podia usar Exódia, tá ligado? Era proibido qualquer parte do Exódia. Você tinha que demorar pelo menos 10 turnos, tá ligado? 10 turnos pra você sequer poder invocar algum deus egípcio. E você não poderia, por exemplo, sacar várias cartas iguais, tipo, poste da ganância, poste da ganância, poste da ganância, vou sacar um monte de carta. Não poderia. E você também não podia inventar cartas. Você não podia falar que, eu saquei uma carta e agora eu posso ressuscitar o monstro e você perde 1000 pontos de ataque e eu posso atacar novamente. Não, você tinha que usar cartas que todo mundo ali sabia, por causa do desenho, ou porque tinha a carta, ou porque conhecia aquela carta. E não, mesmo que a carta exista, mesmo que você conheça aquela carta, com aquele poder, com aquele feitiço, você não podia simplesmente usar. Você tinha que, antes de começar o jogo, tinha que mostrar pra pessoa, explicar como funciona e tudo mais. A gente tinha que saber as cartas que cada um está usando. Então não era como se pudesse inventar uma carta, ou pegar uma carta super rara que a gente viu numa revista, ou que viu no desenho ou na loja. Não tinha que ser carta de consentimento geral de todo mundo, tanto do seu participante como dos juízes, mano, porque tinha 2 juízes, um juiz pra julgar você, tá ligado, que tudo que você faz errado iria te julgar, e outro para o outro participante. Então bagulho era tenso, tá ligado? Era difícil ganhar, na verdade, esse Yu-Gi-Oh! Imaginário. Era mais fácil ganhar Yu-Gi-Oh! Normal, com cartinha, do que ganhar com imaginário. Porque, cara, era um bagulho, era tipo poker, tá ligado? Eu tinha que ficar blefando, tinha que ficar fingindo que... Tá, era tenso, era bizarro, era louco, era da hora.
E, obviamente, quando eu entrei nessa escola, quando conheci essa galera jogando Yu-Gi-Oh! Imaginário, eu não fazia a menor ideia do que era Yu-Gi-Oh! Eu não sabia como jogava, eu não sabia nem o que era um desenho isso. Mas pra mim era só carta que os caras estavam jogando, é tipo, sei lá, bingo, poker, sei lá o que. Então, eu pedi pra um deles me ensinar a jogar, porque eles, tipo, jogavam todo dia esse bagulho, jogavam o bagulho imaginário, jogavam o bagulho por carta, então eu falei, me ensina a jogar esse negócio aí. Então, eles me ensinaram, e foi assim que eu fiz os meus primeiros amigos nessa escola, porque a partir do momento que eles me ensinaram, tipo, falaram pra mim que tinha um desenho, aí eu fui assistir, na época era o Yu-Gi-Oh! Normal mesmo, tá ligado? Não era nem GX, nem 5DS, nem Zexon, nem nada, era o Yu-Gi-Oh! Normal do Egito, onde as regras eram todas zoadas na verdade, mas era legal. Eu gostava do Joey, eu tinha o deck do Joey, aí um amigo lá tinha o deck do Yugi, outro lá tinha o deck do outro mano lá, dos tapetinhos assim, e foi bem da hora essa época, porque a gente jogava Yu-Gi-Oh! O tempo inteiro, tanto o de carta como o imaginário que eu falei. Porque o imaginário, eles começaram a jogar por causa que as cartas, tá ligado, do Yu-Gi-Oh! Na época na escola, eram meio que proibidas, tá ligado? A nossa diretora, ela meio que católica, cristã, sei lá o que, e ela achava meio errado você falar que vai invocar o diabo para sacrificar o Deus, para depois chegar o anjo e ressuscitar novamente o diabo e coloca o diabo no cemitério e pega do cemitério. Ela achava isso que era um jogo de voodoo, então ela meio que proibia Yu-Gi-Oh! Na escola. E lembro que um dos momentos mais tristes da vida do meu amigo foi quando a diretora viu eles jogando atrás da escola, escondido, e ela simplesmente rasgou a carta deles, na frente deles. E eram cartas raras, eram cartas caras. Se não me engano, tinha um Slifer nesse baralho, nesse deck. Ele ficou muito triste, inclusive ele saiu da escola, mano. Porque ele ficou tão frustrado que deu alguns meses, ele saiu, mano. Eu acho que o pai dele não curtiu muito a ideia da diretora da escola rasgar uma coisa que o pai dele comprou, apesar de ser proibido. Mas ele ficou muito bravo e ele saiu da escola. Mas é uma das memórias que eu tenho, que eu lembro, cara, dele chegando na van lá chorando. Ai, a diretora, aquela vagabunda, com minhas cartas, ai meu Deus, eu não vou jogar mais isso aqui nunca mais. Ela falou, então bora jogar imaginário? Bora! Era bizarro demais. E outra lembrança que eu também tenho muito boa é de uma vez que foi uma das pouquíssimas vezes em que eu consegui ganhar do Yu-Gi-Oh! Imaginário, tá ligado? Tava eu contra outro amigo, assim, nós tava jogando, era bem difícil, como eu falei, era bem difícil de você ganhar o Yu-Gi-Oh! Imaginário. Então, nesse dia eu tava quase conseguindo, tava quase vencendo, e daí teve um momento que meu amigo, tá ligado? Tava nesse duelo assim, ele conseguiu invocar o monstro favorito dele, que era o dragão branco de olhos azuis. Então, tipo, pra você invocar um monstro forte assim, no Yu-Gi-Oh! Imaginário, é difícil. Porque tem várias cartas que você... Quando você invoca um monstro desse, tem várias cartas que você usa pra matar esse monstro. Então, tipo, eu invoco meu dragão branco de olhos azuis. Cara, mas eu ativo a minha carta mágica que mata toda a sua invocação que quiser invocar agora. Então é difícil, tá ligado, de se invocar. Porém, nesse dia, o meu amigo, ele conseguiu invocar o monstro, porque no meu campo não tinha carta mágica nenhuma. Então não teria como eu matar o monstro dele com a minha carta. Então ele ficou, quando ele viu isso, quando ele percebeu que ele tinha a chance e a oportunidade de fazer isso, ele ficou muito feliz. Então ele ficou, tipo, todo empolgado. Tipo, chegou a minha vez, eu vou sacar minha carta. E agora eu vou sacrificar meus dois monstros virados de cabeça para baixo. Para invocar. Aí ele foi todo insano. Eu vou invocar o meu dragão branco de olhos azuis. E foi pra trás assim, azuis. Aí ele invocou, tá ligado? Mas eu tinha acabado de invocar aquela carta lá com as 3 espadinhas, que a pessoa não pode atacar por 3 turnos, tá ligado? Eu tava no segundo turno. Ele falou, eu invoco, e agora eu passo, porque na sua vez, depois eu vou atacar, eu vou ganhar o meu dragão branco de olhos azuis. O cara ficou muito feliz, tá ligado? Aí chegou na minha vez, falei, então agora eu ativo essa carta. Que é aquela carta lá da mulherzinha fazendo assim, que de um lado é demônio, de outro lado é anjo, né? Quem assistiu sabe o que essa carta faz, que ela simplesmente pega o monstro do adversário e põe no seu campo. A carta ela troca. Então eu ativei essa carta, que eu não tinha usado essa carta ainda durante o jogo inteiro, eu não tinha usado, então eu meio que poderia usar ela pela primeira vez. Aí eu peguei o monstro dele, virei o meu, que estava de defesa para ataque, ataquei com os dois diretamente, e eu ganhei a partida assim, porque o imbecil nem se deu ao trabalho, quando ele invocou o dragão, ele não pensou em colocar uma carta mágica para baixo, porque não precisava ser uma carta mágica boa, era só por uma carta mágica normal,
E daí quando eu atacasse diretamente, ele podia fingir o que aquele bagulho fazia. Porque era isso, era imaginário. Você podia inventar as coisas. Ele ficou tão alucinado quando ele invocou o dragão que ele esqueceu. Ele esqueceu das regras que a gente usava pra roubar. E ele perdeu. Aí ele ficou tipo... Ele ficou muito... Tipo, ele ficou... Primeiramente ele ficou feliz por conseguir ter invocado. Aí depois ele se sentiu idiota. Porque ele... Olha o que ele fez, tá ligado? Ele me deu a bandeja de vitória. Tá ligado? E é isso, uma das minhas lembranças mais... Porque todo mundo começou a rir muito, mano. Quando ele chegou falando... Eu invoco meu dragão branco de olhos azuis. Agora eu passo minha rodada, porque depois eu vou te atacar com olhos azuis. Quando ele falou assim, e eu passo a minha rodada... Todo mundo falou... Todo mundo regalou o olho assim... Meu Deus, vai passar a rodada? Acabou de invocar o monstro e vai passar a rodada. Aí ele... Azul! Aí eu cheguei e eu ativo essa carta que troca o monstro e ataco. Mano, foi maravilhoso, foi maravilhoso. Memória é muito besta, mas eu lembro até hoje dessa partida que foi a mais engraçada de todas. Cara, que idiota, mano. Nossa senhora. Bom, e um pouco depois dessa época a gente meio que descobriu que tinha o Yu-Gi-Oh! De Game Boy Advance, que na época já era o Yu-Gi-Oh! 6, não era nem o GX ainda, era o Yu-Gi-Oh! 6, que a gente também, tipo, já tava enjoado, né, nós já tava um pouco maior, tinha acho que uns 9 anos em vez de ter 6 ou 7, a gente já tava enjoado de ficar jogando Yu-Gi-Oh! Imaginário, porque, tipo, é muito difícil, não tinha como, é complicado ter que ficar blefando toda hora, e a gente pegou o Advance pra jogar o 6, e começamos agora a jogar Yu-Gi-Oh! De joguinho, de Yu-Gi-Oh! 6, tá ligado? Esse cartucho pra mim é muito nostálgico. Eu lembro dos sons que ele faz quando vira a carta, quando passa o baralho. Inclusive, eu lembro que eu jogava esse Yu-Gi-Oh! No GameCube, mano. Por causa que o GameCube, ele tem o GameCube, tem um bagulho que se encaixa embaixo pra jogar fita de Game Boy Advance. E eu jogava bastante no GameCube e era bem da hora, tá ligado? De jogar esse jogo. Inclusive jogar... batalhar ou ficar sacando as cartinhas, porque tinha um sistema nesse jogo que você podia comprar pacote de cartas pra vir cartas boas. E pra mim nunca vinha carta boa, não sei porquê, tá ligado? Mas era legal, mano, de ficar montando, de ficar fazendo as coisas, era bem da hora. E depois o próximo jogo de Yu-Gi-Oh! Que eu joguei, depois desse do Advance, foi do DS com o Yu-Gi-Oh! GX. Esse no caso era o primeiro jogo do GX, porque na época eu já assistia o anime. Eu lembro, cara, que nessa época... A gente assistia YouTube, não era pra ver youtuber, não era pra ver canal de podcast, não era pra ver nada dessas paradas que nós vemos hoje em dia. Naquela época, naquela época, YouTube era pra ver, a gente assistia ou era novela, que nossos pais assistiam novela, ou vídeo de gatinho, ou anime, ou desenhos, ou tinha episódio completo das coisas, porque naquela época ainda não existia o lance de direitos autorais, então as pessoas poderiam postar livremente os episódios completos de Yu-Gi-Oh! No YouTube. Então eu lembro que eu assisti Yu-Gi-Oh! GX inteiramente na ordem, dublado, do episódio 1 até acho que o final da segunda temporada, tá ligado? Que é quando, logo depois que o Jaden, ele pega aquelas cartas musculosas assim dos Hero, assim, tá ligado? Que é tipo, parece que é um golfinho nas costas assim. Tipo, assisti todo esse tempo, do 1 até essa parte, inteiramente no YouTube. Eu só parei de ver porque não tinha mais, tá ligado? O canal, tipo... Eu acho que ele tava começando a postar ainda, então tipo, ele tava postando esses episódios. E quando eu cheguei nesse último, ele não tinha postado tudo ainda. Então depois eu falei, depois eu volto pra assistir. E nunca mais voltei. Mas eu assisti Yu-Gi-Oh! GX inteiro no YouTube. Inclusive Yu-Gi-Oh! GX é o único que eu assisti bastante, porque do Yu-Gi-Oh! Normal eu só assistia pra conhecer cartas pra usar no jogo, no Yu-Gi-Oh! Imaginário ou no jogo do Game Boy. Então eu não assistia certinho o Yu-Gi-Oh! E o Yu-Gi-Oh! GX, no YouTube, além de assistir inteiro, tá ligado? Eu assistia na ordem. Porque quando eu assistia lá nos sites que vinha o Bom de Companhia, tudo mais no Japão, era tudo fora de ordem, não tinha ordem. Não era episódio 4, 5, 6. Episódio 4, depois vai pro 7, vai pro 15, volta pro 2, volta pro 3, era tudo misturado. No YouTube era na ordem, então eu conseguia assistir certinho o Yu-Gi-Oh! GX. Depois eu jogava também no DS. Que no DS, cara, esse jogo, inclusive, uma curiosidade, esse jogo eu troquei com um amigo meu, por causa que ele tava me devendo dinheiro da coxinha. Coxinha não, era... não sei como chama, é uma salsicha que em volta tem uma coxinha assim, que aqui no Japão chama American Dogo, mas não sei se isso tem nome no Brasil. Enfim, ele tava me devendo porque eu tinha pagado pra ele esse negócio, tá ligado? Tipo, eu tinha comprado uma pra mim. Aí ele falou, me dá uma também, compra uma pra mim. Eu comprei uma pra ele, tá ligado? Uma coxinha assim, coxinha de salsicha. Aí ele tava me devendo, acho que 200 ienes, sei lá, 150, não sei quanto que custa isso na época. Aí chegou um dia assim, que ele me chegou pra mim e falou, então, lembra que você me pagou esses dias aí
a coxinha lá? Beleza, então eu vou te pagar agora, mas você aceita um jogo de DS sem a caixa, só o cartucho, em vez de eu te pagar 200 ienes? Eu falei, jogo de DS em vez de pagar 200? Óbvio que eu quero. É óbvio que eu quero. Porque, tipo assim, hoje em dia, jogo de DS sem caixa é barato, tá ligado? Inclusive, eu acho que sai mais caro a coxinha de 200 do que o jogo de DS num cartucho normal, solto. Porque, tipo, é 50, 100, dependendo do jogo. Inclusive, esse é barato hoje em dia. Mas na época, não. Na época, o jogo de DS, mesmo solto, era no mínimo uns 2.000, 3.000, dependendo do jogo. Era tipo jogo de Switch hoje em dia. E então ele perguntou se eu queria, em vez de eu receber 200, receber um jogo, um cartucho, de Yu-Gi-Oh! Ainda. Falei, óbvio que eu quero, óbvio que eu quero. Ele me deu assim, ele ficou comigo, depois de uma semana que eu tava com o jogo, ele falou que ele só me deu aquele jogo, por causa que não era dele, o jogo, cara. Ele tinha, tipo, pegado emprestado aquele jogo de um amigo, e esse amigo que ele pegou emprestado, tava devendo dinheiro para ele, que era bastante dinheiro, não era só 200, era bastante, tava devendo muito. Então ele falou, então, já que você tá me devendo dinheiro e eu tô com um jogo seu, você não vai me pagar, então eu vou roubar. Então esse jogo é meu agora. Aí ele pegou o jogo e me deu. Ou seja, será que era roubo? Será que isso foi um roubo? Eu me pergunto até hoje se isso foi roubo. Porque o cara, na época, fez falta. Mas hoje em dia, provavelmente não. Hoje em dia esse cara acho que nem joga mais jogo, nem joga mais Yu-Gi-Oh! Mas na época, mano, eu me sentia um completo delinquente. Porque eu tava sendo cúmplice de um assalto. Era meio que isso, tá ligado? Era meio que isso, um pouquinho disso. Mas eu joguei mesmo assim, achei muito maneiro, esse jogo é muito bom. Ai, que ladrãozinho. Ladrãozinho. E outro jogo que eu também joguei do Yu-Gi-Oh! Foi o Yu-Gi-Oh! GX, tá ligado? Que é o Yu-Gi-Oh! Tag Force. No caso era o Tag Force 1, né? Que era referente ao GX. Depois teve o Tag Force 2, 3, 4, 5 e 6 do Yu-Gi-Oh! Também, do PSP. Que eu acho que teve também do 5DS e do Zexal, eu não sei, teve vários, mas o que eu mais joguei, na verdade o único que eu joguei, foi o primeiríssimo, porque tipo assim, tanto o Game Boy, o Yu-Gi-Oh! do Game Boy, como o do DS, eram jogos japoneses, então meio que eu tinha que jogar na doida, eu meio que sabia ler, mas não entendia tudo, então meio que ia pelo desenho, ia pela carta, eu aprendia o que a carta fazia pelo desenho, ou pelo efeito que ele fazia no jogo, mas não entendia o que estava acontecendo, com a história, com nada, eu só jogava como eu jogava qualquer jogo, na doida. Porém, quando chegou no PSP, tá ligado? Eu joguei esse jogo com o meu PSP destravado. Então não era um jogo japonês, era um jogo americano. Inclusive, não, acho que nem era americano, acho que era espanhol, tá ligado? Eu joguei esse jogo do Yu-Gi-Oh! GX Tag Force 1 em espanhol, então eu entendia tudo, né? E o gráfico do PSP, ele é absurdamente mais bonito, mais da hora do que os gráficos do Game Boy e do DS, né? Então, cara, era muito emocionante, cara. Acho que dos jogos de PSP piratão que eu joguei, o que eu mais joguei foi, com certeza, o Yu-Gi-Oh! O Monster Hunter, o 3RD, né? O 3RD e o Fido Unite foram o que eu mais joguei. E também esse do Yu-Gi-Oh! Mano. Acho que teve outro, um de skate, que era bem estranho assim, mas eu acho que dos piratão mesmo, o que eu mais joguei foi definitivamente esses três. Os dois do Monster Hunter e o Yu-Gi-Oh! Que, cara, é legal. Eu não jogava com... Nessa época eu já estava no Brasil, não estava mais no Japão, então eu não tinha com quem jogar, não jogava com os mesmos amigos, mas era uma sensação nostálgica, mano. Era uma sensação nostálgica. Porque Yu-Gi-Oh! Pra mim é nostálgico, cara. Porque, tipo, tudo isso que eu falei até agora foi tudo o que aconteceu na minha infância. Não foi quando eu já estava um pouco mais velho ou depois. Porque, tipo, eu só joguei o forte de Yu-Gi-Oh! Pra mim, foi na minha infância, foi quando eu era criança, foi quando eu comecei a fazer amigos, foi quando eu troquei de escola, foi quando eu, tá ligado? Sempre nesse período, não foi que nem Pokémon ou Ratchet Clank, que eu joguei minha vida inteira. Eu comecei quando eu era criança, fui jogando até hoje. E hoje em dia, Yu-Gi-Oh! Eu não jogo Yu-Gi-Oh! Hoje em dia, tá ligado? Eu sei que tem lá o do Switch, tem o do celular, mas sei lá, mano, é tanta outras coisas pra jogar que eu acabo deixando de lado Yu-Gi-Oh! Então... nem o anime também não acompanho, só assisti o Yu-Gi-Oh! Até o GX. Eu tentei assistir um que era o de circo, que tem o cabelo verde, acho que é o Zexal esse, ou seria o Arc V. Eu sei que o protagonista principal ele tem umas cartas de circo, isso que eu sei. Mas não assisto, também não acompanho, tá ligado? Mas eu gosto bastante do que Yu-Gi-Oh! Representou e o que Yu-Gi-Oh! Marcou pra mim. Então é isso, cara. Resolvi fazer esse vídeo aqui apenas como uma homenagem a essa franquia de animes, de jogos, de cartas. E é isso, mano. Eu gosto bastante de Yu-Gi-Oh! E, principalmente, muito obrigado, né, a Yu-Gi-Oh! Por causa que foi, como eu falei, foi Yu-Gi-Oh!
que fez eu ter os meus primeiros amigos, tá ligado? Se não fosse por ele, quem sabe, talvez eu não tivesse tido amigos, ou talvez não tivesse tido tanta amizade, com tanta intensidade com eles, eu não tivesse tido tantas memórias que eu tive com eles, porque quando eu jogo, quando eu vejo as cartas do Yu-Gi-Oh! Antiga, eu não lembro do anime, eu não lembro do desenho, eu não lembro das coisas tipo que aquela carta representa. Eu lembro dos meus amigos, eu lembro da minha infância, eu lembro de quando eu era criança. Então, pra mim isso é muito da hora. Pra mim Yu-Gi-Oh! É algo que eu vou guardar pra sempre comigo. Então, é isso. Esse foi apenas um vídeo comentando e contando a minha história com Yu-Gi-Oh! Apenas em homenagem ao criador que, né, recentemente ele faleceu, ele morreu, né? E então é isso, cara. Muito obrigado por você ter criado essa franquia incrível. Tô feliz por você estar com a gente. A galera da escola é quente. De volta à classe nós vamos ter uma parada difícil.